Caleidoscópio, um olhar ampliado sobre ética e política. A coluna de hoje recebe o professor Saulo Henrique Souza, doutor pela UFBA, professor de filosofia no Colégio de Aplicação da UFES, desenvolve pesquisas com ênfase em filosofia política, tolerância e religião. Olá, professor. Qual é o tema da coluna de hoje? O tema de nossa coluna versa sobre os ataques que têm sido empreendidos às instituições educacionais e aos direitos sociais. A esse respeito, eu gostaria de iniciar com a seguinte sentença: o Brasil não é para principiantes. Essa frase é atribuída ao saudoso maestro Antônio Carlos Jobim e, obviamente, o seu tom de ironia revela toda a profundidade presente nessa sentença. De fato, o Brasil não é para principiantes. Aqui, ou é seguida a lógica e a moral dos poderosos, ou está-se afadado ao descaso, à perseguição, à morte violenta, à ameaça dos senhores das armas, à prisão arbitrária, etc. O Brasil não é para principiantes porque viver aqui exige um ato de heroísmo. Afinal, é preciso ser herói para viver em um dos países mais desiguais e violentos do mundo, onde a educação é tratada como faz de contas e os valores básicos que sustentam as democracias liberais, advindos das revoluções modernas, são compreendidos como mordomias excessivas. E isso não é fruto do acaso. Somos herdeiros da escravidão continuada e da ignorância venerada. Afinal, aqui, doutor é quem tem posses, quem tem poder e, como consequência, prestígio político e desprezo pelos valores populares. Por isso, a famosa expressão: sabe com quem está falando? Tenho certeza que vocês já ouviram essa frase. Pois bem, aqui no Brasil, o povo nunca teve vez, de modo que nem as contraditórias liberdades dos liberais conseguiram solo apropriado para criar raízes profundas no Brasil. A permanência de valores reacionários que estão em descompasso proposital com a verdade e com garantias sociais históricas tem no uso criminoso da internet e das redes sociais o seu instrumento de difusão e de controle social. Isso tem feito com que discussões já resolvidas e avanços sociais consolidados estivessem em perigo. A universidade, instituição que está diretamente envolvida com a preservação do conhecimento e a produção de novas descobertas, evidentemente, é um dos alvos prediletos. O cenário brasileiro é bastante peculiar no contexto do avanço do obscurantismo, haja vista que essa orientação, a qual poderíamos denominar terraplanista, está alinhada, mais do que nunca, com duas outras orientações, a saber, a violência miliciana institucionalizada e o apoio do capital financeiro e produtivo que visa implementar uma severa política econômica de austeridade e privatização do patrimônio e dos serviços públicos. Nunca se falou tanto de patriotismo, nunca o povo brasileiro e suas instituições foram tão atacadas e vilipendiadas. As universidades e os institutos federais estão mergulhados no interior dessa atmosfera sombria. Por isso, princípios fundamentais que norteiam essas instituições têm sido atacados, como a autonomia universitária, a sua sobrevivência econômica, a liberdade de ensino e aprendizagem, seus programas de pesquisa, a política de permanência estudantil, a liberdade de expressão no interior das instituições, etc. Todas essas questões que pontuamos são ameaças e ataques diretos às universidades, aos institutos federais, à escola pública, sobretudo aos docentes e à ciência, em suas orientações mais gerais e descobertas fundamentais que possam contradizer a ideologia que molda as feições elementares do governo. Em outras palavras, trata-se de um contexto de obscurantismo, autoritarismo miliciano, neoliberalismo econômico e uma dose fundamental de ignorância e raiva. Em cada uma dessas características conceituais, existem tentáculos que são as MPs, os decretos, os PLs. Assim, o planicurso é atacar as prerrogativas e princípios da carreira docente, intimidar por meio de perseguições e violências autoritárias,
físicas ou difamações covardes, bem como tentar estabelecer uma revisão de teses consolidadas, que vão desde as características dos corpos celestes, passando pela negação do aquecimento global. Temos então uma mistura destruidora da cultura civilizacional que tenta iluminar a vida social brasileira. É uma poção composta por um ultraliberalismo usurpador de direitos sociais, pela orientação antiluminista, respaldada por denominações religiosas e gurus obscurantistas, pelo autoritarismo de matriz miliciana, truculento e mafioso. É um cenário de filme de terror, no qual até membros militares de alta patente repetem afirmações grotescas de que a Terra é plana e que não existe aquecimento global. Pois bem, é um grande filme de terror. Obrigada, professor Saulo Henrique Souza. E até a próxima. Até a próxima. Caleidoscópio, um olhar ampliado sobre ética e política.